Você já sentiu como se o mundo perdesse a cor? Como se uma névoa densa e cinzenta descesse sobre sua alma, abafando a alegria e deixando apenas o peso do silêncio e da dor? Esta é a paisagem desolada da depressão. Um vale de sombras que muitos atravessam em sussurros, temendo que ninguém mais possa entender a profundidade de seu abismo. E nesse lugar, a gratidão parece uma língua estrangeira, uma melodia impossível de se cantar. Mas e se eu lhe dissesse que, há mais de 3.000 anos, um rei guerreiro, poeta e fugitivo descobriu uma arma secreta nesse mesmo vale, uma arma não de aço, mas de espírito. Ele aprendeu a forjar orações de gratidão no fogo da sua própria angústia, transformando seu desespero em um caminho de volta para a luz. Esta é a história de como a gratidão pode se tornar uma âncora, mesmo quando a tempestade parece interminável. Nossa jornada começa na Judéia, sob um sol implacável, que coze a terra e levanta a poeira das estradas de terra batida. O ar é carregado com o cheiro de oliveiras e o balido distante de ovelhas. É um tempo de incerteza. O primeiro rei de Israel, Saul, é uma figura trágica, um homem atormentado por seus próprios demônios ciúmes e medo, e o objeto de seu medo é um jovem chamado Davi. Davi não é mais o menino pastor que o profeta Samuel ungiu em segredo. Ele é um herói nacional, um matador de gigantes, cuja música uma vez acalmou o espírito do próprio rei que agora o caça. Sua vida normal foi estilhaçada. De comandante aclamado no palácio, ele se tornou um fugitivo, dormindo em cavernas e recantos escondidos, com a promessa de um reino pesando em seu coração como uma pedra. A depressão de Davi não era uma fraqueza de caráter, era uma resposta humana à perda, à perseguição e ao isolamento. Ele perdeu seu lar, seu mentor, sua segurança e seu melhor amigo Jonatas. Cada nascer do sol trazia não esperança, mas a questão de saber se seria o seu último. Este é o ponto de partida de nossa história. Um homem ungido por Deus, mas abandonado pelos homens, mergulhado na escuridão, com apenas sua harpa e sua voz. O que ele faria com essa dor? Ele poderia ter se entregado ao ressentimento, à amargura, mas em vez disso, ele começou a fazer algo radical. Ele começou a escrever, ele começou a orar, e suas orações eram brutalmente honestas. Elas não mascaravam a dor, elas a expunham diante de Deus, criando um novo tipo de diálogo com o divino, um que mudaria a história da fé para sempre. A fuga de Davi o leva por um terreno árido e implacável. Ele se move de um esconderijo para outro, um espectro assombrando as colinas da Judeia. Sua primeira parada significativa é a caverna de Adulão. Este não é apenas um buraco na rocha. Arqueólogos identificaram esta área como um labirinto de cavernas calcárias, um refúgio natural perfeito para um fora da lei. Mas Davi não fica sozinho por muito tempo. As escrituras dizem que logo se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes de alma, cerca de 400 homens. Imagine a cena, uma caverna úmida e escura, cheia não de soldados de elite as duporias, de homens quebrados que viam em Davi um reflexo de sua própria desesperança. O que poderia nascer de um lugar assim? É aqui, no meio dos rejeitados, que a perspectiva de Davi começa a mudar. Ele não é apenas um fugitivo, ele é um líder. Ele não está apenas se escondendo, ele está construindo uma comunidade. Em meio à sua própria escuridão, ele se torna uma luz para os outros. Essa nova responsabilidade o força a olhar para além de sua própria dor. Talvez um dos primeiros motivos de gratidão tenha sido este. Ele não estava sozinho em seu sofrimento. Nesse período, ele compõe alguns dos salmos mais viscerais. O Salmo 57, por exemplo, tem uma nota introdutória que o situa exatamente neste momento. Quando fugia de Saul, na caverna, ele começa com um grito de socorro. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Ele não finge que o perigo não é real. Ele o reconhece plenamente. Ele fala de sua alma estar entre leões, de homens cujos dentes são lanças e flechas. Essa é a linguagem da ansiedade e do estresse pós-traumático. Ele está dando nome aos seus medos. Mas então, no meio do salmo, ocorre uma virada impressionante. Após descrever a ameaça, ele faz uma declaração de fé que desafia suas circunstâncias. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei e louvarei. Como isso é possível? Não é negação, é uma escolha deliberada, é um ato de vontade. Ele decide firmar seu coração em Deus, mesmo quando o chão sob seus pés está tremendo.
Esta é a primeira lição da gratidão na dor. Ela não exige a ausência de sofrimento, mas a presença de um foco alternativo. Enquanto uma parte de sua mente está consumida pelo medo, ele força a outra parte a se lembrar de quem Deus é. Ele termina o salmo com uma explosão de louvor. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra seja a tua glória. A oração que começou em um sussurro de medo termina como um hino de adoração. A jornada continua. Davi e seus homens se movem para o deserto de Judá, perto de Ain-Gedai. Este lugar, cujo nome significa fonte do cabrito, é um oásis espetacular em meio à aridez, com cachoeiras e vegetação exuberante. Escavações arqueológicas confirmam que esta área é habitada há milhares de anos, um refúgio vital no deserto. Foi aqui que Davi teve a chance de acabar com sua provação. Ele e seus homens estão escondidos nas profundezas de uma caverna quando o rei Saul entra, sozinho, para atender a uma necessidade natural. Os homens de Davi o incitam. Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei o seu inimigo em suas mãos. A vingança está a um golpe de espada de distância. O fim do medo, da fuga, da dor. Mas Davi se recusa. Ele se aproxima sorrateiramente e corta apenas a ponta do manto de Saul. Um ato simbólico. Mesmo esse pequeno ato pesa em sua consciência. Quando Saul sai da caverna, Davi o chama, mostrando o pedaço de pano. Ele prova sua lealdade não a um rei corrupto, mas a um princípio maior, o de não tocar no ungido do Senhor. Nesse ato de misericórdia, encontramos outra chave para a gratidão. Ao escolher a integridade em vez de vingança, Davi se eleva acima de sua condição de vítima. Ele se torna um agente de honra e retidão. Este ato, sem dúvida, trouxe uma profunda paz interior, um motivo para agradecer não por suas circunstâncias, mas por sua própria força de caráter, concedida por Deus. Ele podia agradecer por não ter se tornado como seu inimigo. É neste deserto, um lugar de isolamento e privação, que ele escreve o Salmo 63. Ele começa com uma sede espiritual que espelha a sede física do deserto. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ele não tem um templo, não tem um palácio, não tem segurança, mas o que ele faz? Ele se lembra de ter visto o poder e a glória de Deus no santuário, em tempos passados. A memória se torna uma fonte de força presente. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Esta é uma técnica poderosa. Na escuridão do presente, ele deliberadamente traz à mente a luz do passado. Ele se lembra das bênçãos de ontem, para alimentar a esperança de amanhã. É um exercício de gratidão retrospectiva. Ele continua, descrevendo como medita em Deus durante as vigílias da noite. Na insônia causada pela ansiedade, ele não repassa seus medos. Ele repassa a fidelidade de Deus. Historiadores como Flávio Josefo descrevem este período da vida de Davi como um tempo de extrema dificuldade, validando a narrativa bíblica de um líder em formação, forjado na adversidade. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos a poucos quilômetros de onde Davi se escondeu, continham numerosos rolos dos Salmos, incluindo os que ele escreveu. Isso nos mostra que, 1000 anos depois de Davi, suas palavras ainda eram o coração da vida espiritual judaica, copiadas e preservadas por uma comunidade que também vivia no deserto, buscando a Deus, longe da corrupção do mundo. A prática de Davi era consistente. Salmo após salmo, vemos o mesmo padrão. Um lamento honesto, seguido por uma lembrança da bondade de Deus, e culminando em uma declaração de louvor e gratidão. É um pivô deliberado da dor para a promessa. Ele não esperou que seus sentimentos mudassem para louvar. Ele usou o louvor para mudar seus sentimentos. Essa jornada de fugitivo finalmente chega ao fim. Saul e Jonatas caem em batalha contra os filisteus. A notícia é devastadora para Davi, que chora amargamente por seu perseguidor e por seu melhor amigo, mas o caminho para o trono está aberto. Ele é coroado rei sobre Judá e, eventualmente, sobre todo Israel. Sua transformação está completa. O fugitivo da caverna de Adulã agora se senta no trono em Jerusalém. Mas o mais importante não é a mudança de sua localização, mas a solidez de sua prática espiritual. A escuridão
não o destruiu. Ela o ensinou a encontrar a luz. Ele aprendeu que a gratidão não era um sentimento passivo que chegava em dias bons, mas uma disciplina ativa que o sustentava nos dias maus. O legado de Davi não é apenas o império que ele construiu, cuja existência histórica é sugerida por achados como a Estela de Tel Dan, que menciona a casa de Davi apenas um século e meio após seu reinado. Seu maior legado é o livro dos Salmos. Ele criou um manual de oração para a humanidade, um roteiro para conversar com Deus que abrange toda a gama de emoções humanas, do abismo, do desespero ao pico da exaltação. Ele nos ensinou que é perfeitamente aceitável chegar a Deus com o coração partido, gritando: "Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim." Mas ele também nos mostrou o caminho para fora desse lugar, continuando a oração até poder dizer: "Mas eu confio no teu amor leal. O meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito." Essa antiga prática encontra um eco surpreendente na ciência moderna. A psicologia positiva demonstrou que atos simples, como manter um diário de gratidão ou listar 3 coisas pelas quais se é grato a cada dia, podem reprogramar o cérebro, reduzir os sintomas da depressão e aumentar a sensação de bem-estar. Davy, sem laboratórios ou estudos clínicos, descobriu esse princípio há 3 milênios. A gratidão não é um antídoto mágico que faz a dor desaparecer. Ela não nega a realidade do sofrimento. Em vez disso, ela introduz uma realidade paralela. Sim, a dor é real, mas a presença de Deus também é. Sim, o medo é real, mas a fidelidade de Deus também é. Sim, a perda é real, mas o amor de Deus também é. A gratidão muda o que nós escolhemos ampliar. É o ato de ajustar o foco da nossa alma. A lição de Davi é atemporal. Em nossos próprios vales de sombra, quando a névoa da depressão desce, somos convidados a seguir seus passos. Começar com honestidade brutal sobre nossa dor. Dar voz ao nosso lamento, mas não parar aí. Deliberadamente, como um ato de fé, buscar na memória, no momento presente ou na esperança futura, um motivo, por menor que seja, para agradecer. Pode ser a gratidão pelo ar em seus pulmões, pelo sol que atravessa a janela, por uma lembrança de um dia feliz, ou simplesmente pela promessa de que não estamos sozinhos. Cada oração de gratidão é como acender uma pequena vela na escuridão. Sozinha, ela pode não iluminar toda a sala, mas prova que a escuridão não venceu. E vela após vela, a luz começa a crescer, a perspectiva começa a mudar, e o caminho de volta para casa começa a se revelar. Se este mergulho na história tocou sua alma, não se esqueça de curtir, compartilhar com um amigo e ativar as notificações para não perder nossa próxima jornada.